noite para você de casa. Em dia com mais recorde de calor, falta água no bairro Morada do Sol, em Patos de Minas. E a Copasa diz que o reservatório do bairro não consegue manter o fornecimento diante do alto consumo. E a gente vai mostrar também. Patriota pede que vereadores de Patos de Minas deixem o partido. William Campos e Itamar André terão que sair da sigla até o mês de março. Assaltantes furtam ferramentas após arrombamento em empresa na Avenida Marabá. Mãe faz apelo para conseguir informações sobre o filho desaparecido. Família busca ajuda para quitar despesas com velório. Moradores denunciam motociclistas por direção perigosa e baderna no bairro Afonso Queiroz. Terminal rodoviário registra no feriado aumento de 20% nos embarques. Alunos e servidores de escola são homenageados em Patos de Minas. Especialistas recomendam dose de reforço monovalente para proteção contra a Covid. E a NTV vai transmitir ao vivo a partida decisiva entre Mamoré e Guarani na próxima segunda-feira. O NTV News desta quarta-feira começa agora. A gente mostrou ontem o início da perseguição e agora você vai ver que a PRF conseguiu recuperar um caminhão que tinha sido roubado na cidade de Uberlândia. Após vários quilômetros em fuga, o motorista conseguiu escapar do cerco e continua sendo procurado. Caminhão evadindo da fiscalização. Um caminhão MUC foi apreendido por agentes da PRF de Patos de Minas. O condutor do caminhão desobedeceu a ordem de parada dos agentes. Nós estávamos em ronda ali na região de João Pinheiro, quando recebemos o acionamento aqui da UOP de Patos, falando sobre esse caminhão. O dono ligou aqui para a UOP e alegou que teria sido roubado e que possivelmente o motorista também estaria em cárcere privado e que eles estariam subindo de Uberlândia no sentido de João Pinheiro com esse caminhão. A partir do momento ali que recebemos o informe, nós viemos ao encontro desse caminhão, né, aqui na BR-365. Descemos ali de João Pinheiro, sentido o posto Cachucha, Veredas, e viemos descendo. Ali na altura do quilômetro 338, mais ou menos, avistamos o caminhão, retornamos e aí demos a ordem de parada, que não foi obedecida. Aí acionamos a sirene de emergência e iniciamos ali um acompanhamento tático que durou por volta de uns 6 quilômetros. Perfeito. E agora esse caminhão, o que vai ser feito? Ele vai ser devolvido ao dono já logo em seguida, chegando aqui no posto? Sim. Após o acompanhamento tático, o caminhoneiro entrou em estradas vicinais lá de fazendas e acabou dentro de um milharal. E aí nós estávamos em buscas lá na região do milharal até agora há pouco, quando anoiteceu. Aproveitar inclusive para agradecer o apoio da PM lá de São Gonçalo do Abaeté e de Varjão de Minas, que deram um grande apoio para a gente lá nessas buscas. Uma marmoraria na Avenida Marabá foi alvo da ação de bandidos que invadiram o estabelecimento e furtaram ferramentas. Conforme a gente pode observar pelas imagens da câmera de segurança dessa marmoraria, esses dois indivíduos, a gente observa um indivíduo apenas nessas imagens, ele entra agachado, andando pela essa marmoraria para que não seja observado pela câmera de segurança. Ele passa de um lado para o outro, momento em que ele também consegue pegar uma cadeira e subir até essa câmera de segurança que fica dentro dessa marmoraria para poder virar essa câmera de segurança para o alto, para que não seja pego nenhum tipo de ação, desses bandidos dentro da marmoraria. O que fica bem claro também, né, dá para ver um pouco do detalhe do rosto desse bandido, que eles não foram identificados, dá para ver um pouco do detalhe do rosto desse bandido. Eles que entraram encapuzados, né, totalmente tampado, e a informação foi que a Polícia Militar foi acionada por volta de 2 horas dessa madrugada de quarta-feira para ser feito o boletim de ocorrência. Eles entraram aqui, pularam a cerca dessa marmoraria e aí eles tiveram acesso ao escritório, danificaram a central de alarme, furtaram 5 serras mármore, 4 lixadeiras e um notebook. Foi o que foi furtado, né, por esses 2 indivíduos.
Eles ainda conseguiram arrombar um cofre que fica aqui dentro, mas não tinha nada de valor dentro desse cofre, nem dinheiro, nem nenhum tipo de outra situação de espécie dentro desse cofre de valor. Então eles arrombaram e não tinha nada ali dentro. A Polícia Militar continua realizando os trabalhos, para poder identificar esses dois indivíduos, já que eles estavam, encapuzados aí para não serem identificados pelas câmeras de segurança. E a Polícia Militar agora continua realizando o trabalho para poder identificar, inclusive juntamente com a ajuda da população, através do Disque Denúncia do 181, em caso de quem esteve por aqui, na região aqui da Avenida Marabá, no bairro Caiçaras, que verificou também alguma movimentação estranha durante a madrugada e possa fazer essa denúncia. O presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, pode receber em breve detentos ligados à organização criminosa do PCC. Detentos de Juiz de Fora ligados ao primeiro comando da capital devem ser transferidos para os presídios de Uberaba, Uberlândia e Patos de Minas. A causa está relacionada ao confronto e disputa de território da facção com integrantes do Comando Vermelho no município. Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública afirmou que transferências de detentos fazem parte da rotina dos fluxos diários do sistema prisional. No entanto, não confirmou a informação. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública completa a nota. Não cometerá os questionamentos da demanda em razão de estarem vinculados a questões estratégicas de segurança e de inteligência prisional. A informação a respeito da transferência dos detentos ao presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas, aparece em notícia divulgada na última semana no jornal Estado de Minas. Segundo informações, a solicitação partiu da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Depois do intervalo aqui no News, grupo de mulheres pede doações para a campanha de Natal em Patos de Minas. E mãe faz apelo para conseguir informações sobre o filho desaparecido. A família de um homem de 31 anos está em busca de ajuda para obter informações que levem ao seu paradeiro. A família é natural do Amazonas e vivem na cidade de Manacapuru. Dona Veridiana conta que o filho Bruno Gabriel Café Cardoso, de 31 anos, morava há algum tempo em Belo Horizonte e nos últimos meses teria se mudado para Patos de Minas. Ele estava aí, dia 18, eu consegui falar com ele. Daí, dia 18, eu não consegui mais contato com ele. Primeiro, ele falou que ele estava numa fazenda de um pastor, mandou até um vídeo, né? Depois, estava trabalhando numa oficina com um senhor chamado Marcelo. Daí eu não consegui mais contato com ele e fiquei procurando o contato, né? Até que eu consegui o contato desse Marcelo. Aí consegui ligar para ele. Ele falou, acho que está com mais de semanas que eu falei com esse Marcelo, ele falou que está com 15 dias que ele tinha desaparecido. De acordo com a mãe, Bruno foi usuário de droga durante algum tempo. Ele foi usuário uns tempos, aí ficou numa clínica, passou uns tempos sem usar, né? Ultimamente ele trabalhava em Belo Horizonte, não estava usando, e depois saiu de Belo Horizonte. Eu assim, na minha concepção, ele deveria estar usando por aí, né? Porque para assumir assim, né? Ela pede ajuda da população para que, caso alguém reconheça ou tenha notícias do filho, que entre em contato. Eu mandei uma foto, mas ele tem umas tatuagens. Eu não posso nem dizer onde é, que eu não lembro bem, né? Que ele mora fora. Aí, por aí, eu não sei quantas tatuagens ele tem, né? Mas ele tem uma tatuagem que dá para identificar, que é uma que é com o nome de Francisca. E se alguém souber do paradeiro dele, pode me ligar no DDD 92, o número é 99117. Pode me ligar a qualquer hora. Ou passar uma mensagem, que meu celular fica ligado 24 horas, tá? A filha de um idoso que faleceu na semana passada em Patos de Minas pede ajuda para quitar uma dívida de quase R$ 3.800 com o velório. Amigos também têm feito ações para levantar o dinheiro. Geraldo Firme Teixeira, de 85 anos, foi internado no dia 23 de outubro após uma queda dentro de casa. No hospital, ele descobriu que havia tido rompimento de úlcera. Ele permaneceu internado até o dia 8 de novembro, quando faleceu. Desde o dia 2 de novembro, Juliana Teixeira, filha de Geraldo, estava internada por uma infecção de garganta. Ela recebeu alta no dia 8 de novembro, no dia do falecimento do pai. Ele caiu aqui dentro de casa, quebrou o braço
e a gente levou ele para o hospital. Levou ele para o hospital e ele estava aguardando cirurgia, aguardando vaga no regional para estar fazendo cirurgia. Só porque nesse meio tempo eu adoeci e eu fiquei internada também. Fiquei 7 dias internada, fiquei um dia na UPA e 6 dias no hospital regional. Ele teve úlcera e a úlcera estourou, a úlcera do estômago dele estourou e ele vomitou muito sangue e o sangue derramou no pulmão dele e ele teve uma pneumonia. Aí foi decorrente a úlcera e a pneumonia, a morte dele. A fonte de renda da família vinha de Geraldo. Quando ele foi internado, amigos fizeram uma rifa para custear os gastos. Juliana não consegue trabalhar devido a não estar bem de saúde. Sou muito doente também, não sou nada sadia. E era só o salário dele, eu não conseguia trabalhar fora, porque eu também tinha que cuidar dele, cuidar da minha filha, que eu tenho uma filha de 9 anos. Ele dependia de mim para tudo, até para banho ele dependia de mim, sabe? Até para tomar um banho ele dependia de mim. Então eu não tinha como trabalhar fora, não tem como eu trabalhar fora, entendeu? A situação é bem complicada, era só o salário dele para estar cuidando tudo. A filha tenta levantar recursos para custear o velório. Para ajudar a família, entre em contato com 349-9677-7703. Falar com Juliana Teixeira. A gente está vendo o que pode fazer, porque está complicado. Depois da partida dele não tem nada, nenhuma renda, sabe? Agora a gente mostra uma boa iniciativa. Um grupo de voluntárias se reuniu para promover uma campanha de Natal para as crianças do bairro Quebec. Elas buscam apoio para conseguir as doações dos materiais. O grupo As Gurias 034 é um grupo composto de várias mulheres de Patos de Minas e da região. Aqui ao meu lado a Paloma, que é uma das integrantes do grupo. Paloma, obrigado primeiro pela participação e pela disponibilidade. E eu já te pergunto, né, qual foi o intuito aí da criação desse grupo? O intuito do grupo foi fazer campanha para ajudar as crianças carentes de Patos de Minas e região. E são mais de 100 mulheres, né? 120 mulheres de cidades da região também, né? Quais cidades, por exemplo? Temos Uberlândia, Lagoa Formosa, Presidente Olegário, Patos de Minas e dentre outras. E esse ano eles estão com a segunda campanha de Natal, é a segunda edição do Natal Solidário. Aqui ao meu lado a Iris, que também vai falar a respeito de como que vai funcionar essa campanha, porque serão as crianças do bairro Jardim Quebec que vão receber aí essas doações. Iris, como que vai funcionar então essa campanha de Natal esse ano? Nossa campanha vai funcionar da seguinte forma: temos 4 pontos de coleta, onde a pessoa pode estar distribuindo alimentos, brinquedo, o que ela puder. Estamos também não só coletando essas ajudas, mas se tiver voluntários a querer se juntar com a gente para estar alegrando o Natal das crianças, serão de ajuda toda bem-vinda. Perfeito, até porque é uma campanha que é totalmente voluntária, né? Essas 120 mulheres, elas se reúnem aí para fazer a alegria dessas crianças. O Natal, ele vai ser realizado, esse evento, no dia 24. E para quem quiser mais informações, a gente vai colocar também os pontos de coleta na tela, para quem quiser fazer aí então as doações. Mas para quem também quiser mais informações, Paloma, qual que é o telefone para contar? É 34 997 73 5294, também é o WhatsApp, ou se a pessoa também quiser fazer doação por via Pix, também pode ser feito. Perfeito, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Então, quem quiser doar, as informações vão ficar todas aqui na tela também. Vamos fazer a alegria dessa criançada neste Natal de 2023. Paula Mota para o jornalismo da NTV. A seguir aqui no News, em mais um dia com calor excessivo, falta água no bairro Morada do Sol. A Copasa disse que o reservatório do bairro não consegue manter o fornecimento diante do alto consumo. O Ministério da Saúde e especialistas em imunizações recomendam a dose de reforço como essencial para se proteger contra a Covid-19. Um estudo sobre a efetividade da vacina monovalente no combate às formas graves da doença comprova esta necessidade.
A vacinação contra a Covid-19 se tornou um passo importante para a prevenção de mortes. Desde o início da pandemia, registrou-se 669 mortes em Patos de Minas pela Covid-19. A gente tem 2 aspectos biológicos principais que justificam a necessidade das doses de reforço de vacinas. Um deles é a necessidade de alertar o seu sistema imunológico sobre a necessidade de investir energia para você renovar suas linhas de defesa. Então, quando você toma uma dose de reforço, você avisa o seu sistema imunológico para investir energia, para recrutar mais células e para produzir mais citocinas, mais moléculas protetoras para te proteger. De outubro de 2022 até 1º de novembro de 2023, foram aplicadas mais de 13 mil doses de vacina contra a Covid-19. Ao todo, mais de 225 mil doses já foram aplicadas. E você, está com a vacina em dia? Sim, tomei todas as doses. Eu acho que é importante, né? A gente prevenir, né? Como diz o outro, prevenir é melhor do que remediar. Então, acho que a gente tomar a vacina, fazer a nossa parte, é muito importante para evitar que a doença continue se propagando, né? Se proliferando. Vacinei. Todo mundo estava vacinando, mas eu não é por causa de medo, não. Aí só não vai vir outra vez, não vacina mais não. Vacinei sim, para prever, né? Para evitar, né? Porque o fluxo estava muito alto, né? Aí todo mundo falando que vacinar, mas muita gente fala que vacinou e sentiu mal, eu não senti nada não. A vacinação se torna ainda mais importante para se proteger de novas variantes que venham a surgir. Essas variantes precisam de um estímulo novo, né, do sistema imunológico para que elas possam ser reconhecidas e atacadas para proteger o seu corpo, né? Então a gente vê, principalmente dentro desse cenário, a importância da dose do reforço com a dose bivalente, que ela expõe o seu corpo ao Ômicron, propiciando assim uma defesa mais específica e mais eficaz diante dessa variante que é a que circula predominantemente hoje. Com a onda de calor que exige atenção redobrada para evitar transtornos como a desidratação, é preciso ficar atento também aos impactos que as temperaturas elevadas exercem sobre os pets. Minas Gerais vive a sua terceira onda de calor que tem castigado diversas partes do estado. Patos de Minas não é exceção. Neste momento, 2h25, momento da nossa gravação, neste relógio aponta 38 graus. Vale lembrar que nesta terça-feira o município teve o dia mais quente, 37 graus e meio, o dia mais quente de 2023. Todas essas altas temperaturas têm castigado diversas pessoas, entre elas os caminhoneiros. É uma loucura, meu amigo, principalmente para caminhoneiro que muitas vezes chega para descarregar de manhã e tem que passar o dia inteiro. O asfalto quente reflete mais esse calor e a gente fica assim, digamos, sem opção. Tem que procurar sempre um lugarzinho onde tem uma sombra para estar se resguardando, porque está difícil. Mas não só os humanos que sofrem com as altas temperaturas, os pets também. Por aqui são mais de 10 cães e para manter o controle não é fácil. Tem São Bernardo, tem o Beagle também, tem Pinscher. A gente tem que ter com eles os cuidados, preocupar igual com a gente mesmo. Tem que hidratar, tem que prestar atenção na temperatura, deixar sombra e água disponível. E eles também estão sofrendo bastante com essa temperatura elevada esses dias. Prejudicial também para os pequenos, que precisam contar com adaptações, assim como os cães maiores, desde a alimentação a outras formas para refrescar. Dá pra gente adaptar o alívio do calor com a hidratação e refrescar e também com enriquecimento ambiental. A gente consegue fazer ali os gelinhos com frutas que os cães podem comer, né? É bom perguntar ao veterinário quais que eles podem comer. Pode congelar os petiscos, aqueles patezinhos que a gente compra e faz um sorvetinho. Você pode pegar as toalhas, molhar e pôr no freezer e aí você forra a caminha para eles ou põe assim na barriguinha quando tá muito quente e eles realmente estão sentindo bem. A gente tem a opção aí de congelar a própria fruta e dar a fruta congelada para eles, que eles gostam bastante. E aí você vai arrumando diversas formas deles brincarem e do mesmo jeito também já se refrescar e aproveitar para hidratar, para ver se ameniza um pouco e também tira o foco naquela situação ruim ali para eles conseguirem passar por aquilo mais tranquilo. Os bebezinhos aqui, nessa fase, eu tenho que colocar no chão. A maternidade já tem um piso já com uma pedra própria para passar ali uma
mais fresco, né, nessa fase de calor. Então eu passo eles para a Pedra de Ardósia, coloco uns geloquezinhos para refrescar e a mamãe e eles ficam ali nesse ambiente mais fresco durante o dia. De noite eles voltam para a caminha deles. Tá sendo um pouquinho complicado manter esses bebês tranquilos nesse calor, porque realmente está extrapolando mesmo. Mas a gente fica ali de cima o tempo todo vigiando e consegue ir organizando com essas atitudes que a gente vai fazendo. E todas estas medidas são importantes, pois o calor pode levar o animalzinho à morte. A forma que eles, né, dissipam o calor é diferente, totalmente diferente da nossa. A gente tem o processo de suor, né? Os animais, principalmente os cães, eles transpiram através da respiração. Então, a forma que eles fazem dificulta bastante essa troca de calor. E qualquer alteração, aumento dessa temperatura, o animal ele pode vir a sofrer uma hipertermia, que é o aumento da temperatura corporal. E esse aumento, ele causa diversos prejuízos ao organismo, podendo levar o animal a óbito. E fica de olho aí, né, nos animaizinhos também. E em meio ao calor excessivo, moradores do bairro Morada do Sol sofrem com desabastecimento de água nesta quarta-feira. Está com a moradora aqui, a Luciane, que vai nos falar mais sobre isso, do problema dela aqui. Como é que é o problema seu? Começou quando hoje? O problema começou por volta das 6 horas da manhã. Já levantamos, não tinha água nas torneiras, não tinha água nenhuma. Então, o problema é esse, é direto, não avisam se vai cortar, se vai faltar, a gente liga na central, não tem nenhuma manutenção, não tem nada registrado lá e a gente sofre com essa água para fazer uma alimentação, para fazer o uso, higiene, ir ao banheiro, é esse sofrimento e é direto. Luciane, você tem o problema, né? Você tem seus animais em casa, tem tudo, e tá esse forte calor, como a gente registrou aqui. Como é que faz para viver sem água? Não tem como viver sem água, né? Eu tenho 3 animaizinhos, tem as plantas, plantação da gente, né? Eu faço uso de medicamento, então a gente precisa direto estar banhando o corpo e não tem água. É um sofrimento danado. É recorrer a parentes, pedir à casa de parentes que tem água, igual já foi feito mês passado, e contar, né, com a contribuição dos outros para estar cedendo água para a gente. Chegou até solicitar, né, a Copasa também sobre essa informação da falta de água. O que ele foi passado? A gente entra em contato, mas não é repassado nada. Não é falado nada. A informação é que não tem motivo para faltar água. Não tem motivo nenhum para faltar água, somente falta. E agora a gente observou que, chegando a nossa reportagem aqui, a água começou a retornar, né? Chegou a entrar em contato com eles, avisar alguma coisa? Cheguei a entrar, né, em contato lá na central, né? Falaram que não tinha manutenção nem nada. Aí a água agora, com a chegada de vocês, começou com pouca força a querer retornar nas torneiras. Mas daqui a pouco é cessado, sempre é assim. Retorna e uns 10, 15 minutinhos cessa a água novamente. Tá aí então, o sofrimento da Luciane aqui do bairro, né, representando mais alguns moradores aqui também que sentem essa falta de água, todo esse problema, quando a gente registrou esse forte calor em Patos de Minas. Então a solução é mesmo refresco, e como a gente pode observar também em algumas imagens, ela precisa, muitas das vezes, até guardar água, porque já imagina que possa faltar aqui no bairro para ela. Então ela guarda nos baldes, ela guarda em garrafa PETs, justamente para quando acontece esses momentos de emergência. Olha só, a Copasa informou que enviou uma equipe técnica nesta quarta-feira até o local para realizar uma vistoria no setor abastecido pelo reservatório, né? Segundo a empresa, todas as bombas estão em funcionamento, mas o reservatório que abastece o bairro não está com o volume necessário de água para manter o fornecimento em razão da onda de calor e alto consumo. A companhia afirmou ainda que vem realizando manobras operacionais para amenizar o problema e orienta que a população evite o desperdício e recomenda o uso consciente da água. Patos de Minas registrou ontem o dia mais quente deste ano. A gente ainda não tem o parâmetro de hoje, que também foi muito quente, né? Foram 37,5 graus, conforme dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. E para hoje, né, para os próximos dias, nada de refresco na cidade e na região. Você viu que hoje, inclusive, choveu um pouquinho, mas o calor persiste, né? A onda de calor persiste, incomodando muito. Vamos conferir aí a previsão do tempo. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser com manutenção do calor e possível instabilidade. Tendência de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste.
Em Patos de Minas, a previsão é de mínima de 24 e máxima de 38 graus. Em João Pinheiro, a máxima prevista é de 41 graus. Em Coromandel, variação de 25 a 39 graus. Em Lagamar, de 25 a 40. E em Arapuá, variam de 24 a 37 graus nesta quinta-feira. A expectativa é que essa chuva que cai rápida, né, possa dar uma amenizada aí, porque as noites têm sido horríveis com o calorão. Vamos ver, né? A previsão aí do IMET é que a partir de domingo as chuvas voltem a ocorrer com maior intensidade, que vai então, a partir daí, dar uma amenizada nesse calorão todo. Mas está demorando passar, né? Daqui a pouco, alunos e servidores de escola são homenageados em Patos de Minas. E você vai ver que o terminal rodoviário de Patos de Minas registrou no feriado um aumento de 20% nos embarques. Olha só, no último bloco nós mostramos aqui a falta de água, né, no bairro Morada do Sol, e também a resposta da Copasa com relação ao reservatório, que não tem dado conta de suprir diante do calor e do alto consumo. Agora há pouco, moradores lá do bairro entraram em contato com a nossa reportagem dizendo que a situação não resolveu, que está faltando água ainda por lá. Mudando de assunto, o salário médio mensal dos trabalhadores formais em Patos de Minas é de R$ 2.200, isso segundo dados do censo divulgados pelo IBGE. Destaque para os setores do agro e comércio, responsáveis pela maioria das contratações. Em Minas Gerais, Patos de Minas tem a 87ª maior média salarial mensal do estado. Em 2010, o município ocupava a 115ª posição, com uma média mensal de 2,1 salários mínimos, cerca de R$ 1.200. A média salarial de hoje está em 2,2 salários mínimos, o que, em vista das grandes cidades, deixa o município em uma posição até favorável. Patos de Minas está bem colocada, né? A gente sempre trabalha com expectativa disso poder ser melhorado. Isso acontece na medida que a gente consegue empresas que agregam valor, né? Que consigam pagar médias salariais mais altas. Isso só acontece quando vem empresas de ponta mesmo, né? E de tecnologias mais avançadas, e onde se consegue pagar médias salariais maiores do que de repente a gente observa aqui na nossa cidade. Em relação às empresas, também houve crescimento nos últimos anos. Nós tivemos ainda um crescimento, alguns setores se destacaram nesse item aí, em relação ao número de empresas abertas, e a gente cita a própria indústria, né, que foi menos impactada na pandemia, né, em muitos setores, e a prestação de serviço e o comércio também teve um crescimento, e até de forma surpreendente, né, porque foi o setor que mais foi impactado naquela época da pandemia. O destaque vai para o setor agropecuário, que movimenta boa parte do comércio do capital do município. As atividades econômicas que estão ligadas ao setor agropecuário acabam sendo as atividades de maior destaque na nossa cidade, como, por exemplo, a criação de suinocultura, o cultivo de sementes. São culturas que estão mais fortes no nosso território por conta dessa característica da nossa região. Mas a gente também precisa lembrar que dentro da nossa regional, 15% das empresas são compostas de micro e pequenos negócios. A gente tem aí, em primeiro lugar, desses 15%, empresas que estão segmentadas na área de serviço. Logo em sequência, nós temos comércio, indústria, construção civil e, por último, a agropecuária. Já o número de empregos em vista até da abertura de novas empresas segue em ascensão. Patos, hoje, nos últimos anos, né, se você pegar os dados de 2020 para cá, e aí a gente tem que chamar a atenção também que ainda 20 a gente ainda estava num momento de pandemia, mas mesmo assim Patos conseguiu gerar e foi destaque nacional e no estado em geração de emprego, né? Foram mais, até setembro desse ano, de 2020 a setembro desse ano, foram criados em Patos de Minas mais de 10 mil empregos, e superando
operando grandes cidades aí de Minas, né? E aí a gente faz uma comparação em relação a número de habitantes. Se a gente comparar por 1.000 habitantes, o número de emprego, Patos fica numa colocação muito privilegiada dentro do estado. O que se deve ter cuidado é com o cenário da mortalidade das empresas, em vista de alguns desafios para se manter no mercado. Esse é um dado a nível de Brasil, né? A mortalidade das empresas, as micro e pequenas empresas principalmente, abre-se muitas, mas a mortalidade delas dentro dos 3 primeiros anos também é muito alta, é na faixa de 85%, 86%, os últimos dados que a gente tem informação. Mas isso deve muito, primeiro, uma dificuldade do próprio país em relação à legislação, né? E depois, com certeza, às vezes as pessoas com aquele ímpeto de abrir seu próprio negócio, é sempre o sonho das pessoas, mas às vezes não se prepara de forma adequada. Para isso, os setores que movimentam o mercado de trabalho se esforçam para capacitar esses profissionais e mantê-los no mercado. O que eu percebo é que tanto o setor público, quanto o setor privado, quanto as entidades de classe, não têm medido esforços para proporcionar a Patos de Minas um ambiente que respira empreendedorismo. Então, nós tivemos vários eventos realizados durante esses anos. Eu gostaria de resgatar aqui a Feira de Empreendedorismo que aconteceu em Patos, onde foi movimentado 46 milhões. Nós tivemos cerca de 2.000 pessoas presentes nesse evento. Foi um evento realizado Sebrae, Prefeitura de Patos de Minas, Governo de Minas, a Invest Minas. Nós tivemos também o Reload, que é o nosso maior evento de marketing digital acontecendo aqui na nossa cidade, onde as pessoas que estiveram presentes no evento, elas se capacitaram nas tendências do marketing digital, quais as redes sociais que estão mais em alta, estratégias de venda. Então, nós tivemos palestras, oficinas. Agora há pouco a gente falou sobre a situação de uma família do Amazonas, né? A mãe que mora no Amazonas à procura do filho. Ela é da cidade de Manacapuru, à procura do filho Bruno Gabriel Café Cardoso, de 31 anos, que estava desaparecido e que a última informação que ela tinha é que ele estava em Patos. E aí, há 15 dias ela não sabia, né, nenhuma do seu paradeiro. A verdade é que agora o Bruno reapareceu. A boa notícia é que a mãe acabou de entrar em contato com a gente, depois dessa reportagem que a gente colocou, que o Bruno já deu notícias, ela já sabe onde o filho está e, portanto, um final feliz aí para esse caso desse rapaz que estava desaparecido e voltou a entrar em contato com a família lá no Amazonas. Neste feriado da Proclamação da República, houve aumento de 20% na movimentação dos embarques no terminal rodoviário em Patos de Minas. Desta vez, neste feriado, os locais mais procurados foram Uberaba, Belo Horizonte e também Uberlândia. Mas tiveram aquelas pessoas que aproveitaram justamente esta data para fazer o famoso bate e volta para a realização de um sonho. Como exemplo, a Paula, que está indo a assistir o show de RBD. Eu tô indo para São Paulo pro show do RBD. Depois de 18 anos eu vou ver eles ao vivo e vai ser uma realização de um sonho. Paula, e para essa sua decisão, acaba que vai ser um bate-volta. Você está aproveitando o feriado, mas assim, é um bate-volta literalmente. É literalmente um bate-volta, né? Porque eu tenho um filho de 2 anos, então eu não posso ficar muito tempo lá. Então eu vou hoje, chego lá de madrugada, vou direto pra fila, assisto o show, saio do show, vou direto pra rodoviária, pego um ônibus e vou embora. Mas também aquelas pessoas que passaram alguns dias em Patos de Minas, aproveitaram para realizar exames, visitar familiares e agora, neste feriado, voltar para casa. Tem que fazer uma consulta. Quantos dias a senhora aproveitou esse feriado para vir? Ficou alguns dias, visitou parentes? Como é que foi essa passagem aqui em Patos? Visitei parente aqui, sobrinha da mora aqui. Desta vez, um aumento de 20% no feriado. A mesma data se comparado com o período do ano de 2022. Somente na tarde desta quarta-feira, mais de 160 embarques. Uma solenidade de homenagens para alunos e servidores foi promovida pela Escola Marcolino de Barros com a entrega das honrarias para 170 pessoas.
a diretora Bruna Andrade discorreu sobre a realização das homenagens, que são uma forma de impulsionar o desempenho de alunos e funcionários. Tem o objetivo de valorizar o desempenho do aluno dentro da sala de aula, para que ele seja disseminador desse conhecimento para os outros alunos. A gente sabe que não são só esses 94 alunos, mas é uma amostragem desse trabalho e desse conhecimento desses alunos exemplares. E os servidores a mesma coisa, valorizar o trabalho do professor, dos funcionários, que é tão difícil nesses dias atuais. Dentre os 76 funcionários homenageados, o professor de Geografia, Omar Gonçalves, que ministra aulas no colégio há 7 anos, diz da satisfação de ser reconhecido. Para a gente, como professor, é gratificante, né? Porque é o reconhecimento que a gente tem do trabalho da gente. Ao mesmo tempo, a gente percebe que, homenageando também os alunos, a gente traz a família para dentro da escola, que esse é o objetivo, e mostra a importância do trabalho realizado pela Escola Marcolino de Barros, que sem dúvida é uma das escolas mais tradicionais do estado. 94 estudantes foram homenageados, entre eles Giovana Correa, que reflete a alegria por detrás das lentes dos óculos. Foi incrível, é uma sensação muito boa ser escolhida dentre tantos alunos e ver que o seu esforço tem reconhecimento, isso é incrível, uma iniciativa muito boa da escola. Foram selecionados 2 destaques de cada turma, avaliados bimestralmente. Luiz Fernando, do 9º ano, foi um deles. E o garoto já pensa no ano que vem. Estamos empenhando bastante no ano para ter aquelas notas top mesmo. E para no ano que vem continuar sendo aluno de destaque e estar aqui recebendo o prêmio de novo. Na família de Luiz Fernando, o que não falta é orgulho e reconhecimento pelo desempenho do rapaz. É muito orgulho, né? Desde sempre, desde que ele entrou na escola, ele sempre se destacou, né? E a gente fica muito feliz, né? É o trabalho sendo recompensado, né? É um sentimento de muita gratidão por ser um filho tão bom, tão amado e muito orgulho do homem que ele está se tornando. Além dos pais, a pequena Sara, com suas tranças e eloquência, também externa os sentimentos pelo irmão. Eu fico com muita saudade do meu irmão, eu amo ele e também vai estudar bastante, igual o Luiz. Bonitinha, né? A seguir, moradores denunciam motociclistas por direção perigosa e baderna no bairro Afonso Queiroz. Patriota pede que vereadores de Patos de Minas deixem o partido. William Campos e Itamar André terão que deixar a sigla até a janela partidária. Moradores do bairro Afonso Queiroz voltaram a denunciar que motociclistas estão praticando direção perigosa no local. Eles fazem apelo para que a polícia retome as fiscalizações. Essa não é a primeira vez que nós recebemos reclamações aqui do bairro Afonso Queiroz, conhecido como Parque do Sabiá, onde há os loteamentos. Nessa que é uma das principais avenidas do bairro, a reclamação é que muitos motociclistas têm utilizado o local para fazer aí festas e também empinamento com as motos, o que gera risco para os moradores. Eu estou aqui inclusive com uma moradora aqui da região que fez essa denúncia e vai conversar conosco. Obrigada primeiro pela participação. Conta pra gente, você inclusive fez alguns flagrantes, o que tem acontecido aqui? Aqui toda semana acontece o que o pessoal chama de grau, né? Que as motos vêm para cá, fazem até o impedimento das duas partes da avenida, né, para empinar na contramão, né, e também alguns carros com som automotivo vai mais para o final da avenida fazer os luais que o pessoal conhece, com uso de drogas. Já teve até tiroteio aqui, onde o pessoal de outros bairros vem aqui para fazer acerto de contas com outras pessoas, né, e usa a avenida para todas essas coisas ilícitas, né, porque igual esse grau, né, que o pessoal, muita gente fala que é esporte, isso não é esporte, né? Isso aí o pessoal tá cometendo uma infração de trânsito gravíssima, né? Que muitas vezes falta fiscalização aqui na avenida, o que causa um incômodo gigante para os moradores do bairro. E não só o transtorno, né, com relação ao barulho, mas também o risco mesmo, né, essa sensação de insegurança mesmo que gera para você.
isso, vários moradores aqui já foram ameaçados, né? Quando eles veem que são pessoal que passa na avenida, são moradores, né? Tanto do bairro aqui de baixo da avenida quanto de cima, eles ameaçam, né? Vão para cima dos carros, das motos, né? Tacam pedra, fala que vai judiar da família, e assim, isso tudo, né? Também é a consequência também um pouco da falta de efetividade das autoridades aqui com o nosso bairro, né? A prefeitura, a polícia militar, né? A gente já fez requisições várias vezes para a prefeitura para estar colocando redutores de velocidade, né? Eles colocaram até placas de proibido estacionar aqui na avenida, só que sem fiscalização essas placas não funcionam, né? E muitas das vezes já aconteceu deles vandalizarem as placas, no final da avenida já não tem mais essas placas, né? Não foram colocadas outras placas e aí fica um pouco complicado, porque aqui a gente realmente está conhecido como uma avenida que não tem fiscalização, não tem nem o pessoal usa isso aqui para paderna, né? À noite ninguém dorme, isso é de segunda a quinta-feira, muita gente acha que é só final de semana e não é, isso aí é de segunda a segunda que acontece isso aqui, no mínimo de 10 a 15 motos, carros com som automotivo, uso de gritaria, uso de droga, o pessoal agora está usando também a avenida, a parte final, para fazer aqueles atos obscenos deles. Então tá complicado, a gente pede aí um clamor novamente para o pessoal do comando da Polícia Militar para fazer uma operação aqui no bairro, né? Isso aqui todo mundo conhece esse bairro, que a avenida ela é utilizada, a Avenida das Vistas, né? E uma operação da polícia juntamente com a prefeitura, né? Fazer uma fiscalização, fazer a gente já solicitou até um sistema de vídeo monitoramento e não fomos acatados com absolutamente nada. Então a gente precisa dessa ajuda, porque tá difícil, os moradores não estão conseguindo ter sossego no próprio bairro que eles escolheram para morar, né? E tem uma outra questão também que a gente conseguiu observar, é que a quantidade de lixos, né? A gente fez algumas imagens para mostrar também. O pessoal vem, deixa garrafas de cerveja, de bebida alcoólica, sacolas plásticas, embalagens aí de lanches, né? Então não é só a questão da sensação de insegurança, desse perigo que eles correm, mas também questão de saúde, né? Porque a gente vem falando tanto a respeito da dengue e falta mesmo a questão da limpeza e da educação aí por parte desses moradores. O que eles pedem então, como vocês puderam ouvir, é um cuidado, uma atenção maior por parte do poder público aqui para o bairro Afonso Queiroz. Eu sou Paula Mota para o jornalismo da NTV. 2 vereadores de Patos de Minas terão que deixar o Patriota na janela partidária no mês de março do ano que vem para que busquem outra sigla caso queiram se candidatar nas próximas eleições. De acordo com a direção do partido, houve um desalinhamento de ideias. De um lado, os parlamentares Itamar André e William de Campos. Do outro lado, o parlamentar e presidente local do Patriota, Ivan Rosa, e uma decisão que diz, abre aspas, o Partido Patriota segue as diretrizes e definições estabelecidas por suas executivas nacional e estadual, fecha aspas. Ainda que Itamar e William, no momento da janela partidária, que é em março do próximo ano, quando pode haver troca de partidos, procurassem outra legenda devido a alinhamento político. Eu recebi uma ligação do presidente estadual do Patriota, o Hércules, mais conhecido como Chicão, que comunicasse aos vereadores que no momento oportuno, ou seja, na janela partidária, que é em março de 2024, que eles poderiam procurar outra legenda para se candidatarem, que devido à falta de alinhamento político, que o Patriota não teria mais interesse na parceria com eles. Então, eu fiz essa comunicação para os 2 vereadores, lá na Câmara mesmo. O vereador Itamar André nos enviou nota em que diz, abre aspas, o motivo até então não foi justificado a mim e ao meu colega vereador William de Campos, o qual foi igualmente expulso. Isso é apenas o que se sabe até o momento, já que, repito, não houve um comunicado oficial justificando tal decisão. Contudo, gostaria de ressaltar que, apesar da surpresa, nada muda em meu trabalho, fecha aspas. Para William de Campos, a situação pode ser entendida como perseguição política. De certa forma, sim. Porque não justifica nos expulsar. Não, vai ser. Vocês vão ter convidados a sair. Nós fomos expulsos mesmo. Eu não foi expulso agora, mas em março tem que sair fora. Está expulso em março. Então, é engraçado. Nós não fomos notificados. A única nota que o partido mandou para a NTV, em vez de mandar para a gente ficar notificado,
Ivan Rosa explica que a decisão não trata-se de expulsão. Reitero que não é uma expulsão, eles não estão expulsos, até porque se você puxar lá no TRE a ficha de filiação deles, eles estão filiados no Patriotas, né? E vão continuar até março do ano que vem. No momento oportuno, né, em março, eles devem ser comunicados, né, oficialmente pelo Patriotas Regional. A gente muda de assunto porque Mamoré e Guarani ao vivo na tela da NTV, é isso mesmo. Agora a decisão, né? Na próxima segunda-feira, às 8 da noite, tem o último jogo da semifinal da segunda divisão do Campeonato Mineiro. E você vai assistir pela NTV a partir das 7h45 da noite. Assim como no jogo de ida, a NTV transmite agora o da volta, que é a partida decisiva da segunda divisão do Campeonato Mineiro entre Mamoré e Guarani. Quem vencer já garante vaga no módulo 2 do Mineiro. Em parceria com a Rede Minas de televisão, com equipes da NTV, vamos mostrar tudo para vocês, direto do estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, ao vivo, a partir das 7h45 da noite, na próxima segunda-feira, 20 de novembro. Além do canal 8.1, você pode assistir ainda pelo site ntv.tv.br, pelo canal do YouTube, @NTVPDM. Pode também baixar o app gratuito da NTV no seu celular e assistir ainda a NTV pelo Facebook, @NTV Patos de Minas. Estaremos juntos lá, né? Cobrindo esse jogão de bola e trazendo tudo para você aqui na tela da NTV com essa parceria muito bacana com a Rede Minas. O NTV News terminando. Volta amanhã. Obrigado pela companhia e até lá.